Fala pessoal, tudo tranquilinho? Professor Vinícius Veloso, de Matemática e Física, aqui do curso Vaga Certa. E hoje a gente vem aí com a resolução da prova de Física da URGS 2018. Uma prova um pouco quanto estranha, né pessoal? Dadas as médias, o desvio, o número de pessoas que gabaritaram, né? Então, para quem ainda não nos conhece, nosso YouTube, youtube.com/curso Vaga Certa, não sei onde é que tu está assistindo esse vídeo no momento. O Facebook também, facebook.com/curso Vaga Certa, assim como o nosso Instagram, nosso Twitter. E óbvio, se tu quiser entrar em contato, tu pode entrar em contato aqui pela descrição do vídeo, né? Ou pelo Facebook, ou tem o nosso e-mail também, né? cursovagacerta@gmail.com. Bom, por que a prova é estranha, pessoal? Se a gente pegar os últimos 12 anos, desde 2007, e por que eu pego os últimos 12 anos desde 2007? Porque em 2007 foi quando a prova se reformulou, digamos assim, né? O modelo de vestibular se reformulou com 25 questões, como é conhecido até hoje, né? Anteriormente eram 30 questões, antes ainda eram 35 e assim vai. O que eu marquei em vermelho? Algumas curiosidades. O maior desvio de todos os últimos 12 anos da prova de Física da URGS ocorreu em 2010. Foi um desvio de 4,6. O desvio que ocorreu agora em 2018, deixa eu pegar minha canetinha aqui como sempre. Vamos pegar a canetinha aqui. 4,5. É o terceiro maior, tá, pessoal? O primeiro maior que está em vermelho, o segundo maior é 4,55. E esse 4,51 foi o terceiro maior desvio que a prova já teve. Foi a maior média dos últimos 12 anos. Porra, 9,44 numa prova de Física, velho, da URGS ainda, é uma média altíssima. Foi a prova onde menos pessoas zeraram, apenas 9 pessoas zeraram. E a prova onde mais pessoas gabaritaram. 62 pessoas gabaritaram Física. Se a gente pegar as duas provas do vestibular da URGS, onde mais pessoas gabaritaram, as provas mais gabaritadas, em primeiro lugar está Matemática, com 169 pessoas, e em segundo lugar está Física. Ou seja, para o mundo que eu quero descer, né, velho? Que porra que tá acontecendo? Matemática e Física, as provas mais gabaritadas. Pois é, foi um ano atípico. Não sei se mudou banca, mas foi um ano atípico. Beleza, pessoal? Então vamos começar com a resolução. Primeira questão diz o seguinte: dois objetos de massa M1 e M2, com M2 igual ao dobro da massa do M1, encontram-se na borda de uma mesa de uma altura h em relação ao solo, conforme representa a figura abaixo. O objeto 1 é lentamente deslocado até começar a cair verticalmente. No instante em que o objeto 1 começa a cair, o objeto 2 é lançado horizontalmente com velocidade v0, v subíndice 0. A resistência do ar é desprezível. Assinale a alternativa que melhor representa os gráficos de posição vertical dos objetos 1 e 2 em função do tempo. Nos gráficos T1Q representa o tempo de queda do objeto 1. Em cada alternativa, o gráfico da esquerda representa o objeto 1 e o da direita representa o objeto 2. Tá, então peraí, deixa eu ver se eu entendi. Tá, tem dois objetos, um tem o dobro da massa do outro. Tá, eles estão ambos numa altura h. Beleza. O objeto 1 é lentamente deslocado até que ele cai, e o objeto 2 é lançado. Ah, então lançamento, aqui vai ser uma queda, aqui vai ser um lançamento. Ah, entendi tudo. Eu quero saber o quê? O gráfico que relaciona o tempo de queda. Não é isso? Em função do tempo, né? O tempo de queda em função da altura. Beleza, então como é que eu vou fazer isso? Bom, se tu já é um cara mais ligado, se tu já está acostumado a resolver esse tipo de exercício, né, já estudou bastante, tu saberia direto que o tempo de queda é a raiz quadrada do dobro da altura sobre a gravidade. O que isso significa? Que o tempo de queda só é influenciado pela altura e pela gravidade. Ambos estão à mesma altura. Ambos estão no mesmo campo gravitacional. O tempo de queda deles é o mesmo. Ah, de onde é que a gente tira isso aqui? Só lembrar do D igual a D0 mais V0T mais 1 meio de AT quadrado, né? É aquela a formulinha que relaciona a posição em função do tempo, né? Tem o Deus vê tudo, né? Que é igual a D igual a VT, mas o aluno também pode mas Deus vê tudo, eu posso dizer que o diabo vê também. Aí tu fala, não tem problema aqui, ó. O diabo vê também, mas meio atrapalhado. Beleza? Então tá, só qual que é o caso aqui? Bom, eu não tem porque eu falar em distância, porque eu tô trabalhando com altura, então troco o D por H.
Pronto. Não tem sentido eu falar em velocidade inicial. A velocidade inicial é no eixo vertical. Então é o VOY que eu tenho que estar preocupado. E não tem sentido eu falar em aceleração. Porque se o objeto vai cair, a aceleração é a gravitacional. Então não tem porque eu usar A, eu uso G. Essa fórmula aqui que está sublinhada agora nesse exato momento. Peraí que eu estou usando o mouse e eu sou meio abobado. Pronto. Essa fórmula aqui é igual à fórmula da esquerda. A única diferença é que no lugar do D eu estou usando H. E no lugar do A eu estou usando G. Bom, considera um referencial como sendo aqui, por exemplo, o plano da mesa como sendo referencial 0. Então essa distância aqui é 0. Ambas caem com velocidade no eixo y0. Cancelou aqui, cancelou aqui. Pronto. H igual a 1 meio de gt quadrado. Isolo T vai ser mais ou menos a raiz. O menos não importa. A gente chega nessa fórmula. Tá? Mas eu não estou aqui para ficar deduzindo fórmula. Se tu sabe, se tu já é uma pessoa que estudou bastante isso, tu sabe que esse aqui é o tempo de queda. Depende apenas da altura e da gravidade. Portanto, eles têm que ser iguais. Se eles têm que ser iguais, não pode ser o gráfico da letra C. Beleza? Não pode ser a letra C. Não pode ser a letra B. E não pode ser a letra D. Ou é E ou é A. Porque eles têm que ter o mesmo tempo de queda. Eles têm que cair igualmente. Portanto, ou eles caem em curva, digamos assim, né, como se fosse uma parabolinha aqui, ou eles caem em linha reta. Como é que eles cairiam em linha reta? Se a dependência entre H e T fosse linear, mas não é. Porque repara que o que acontece com H, acontece raiz quadrada com T. Não entendi. Se eu multiplicar H por 4, o tempo fica multiplicado por 4? Não, porque não é linear, o H está dentro da raiz. Se eu multiplicar H por 4, o tempo fica multiplicado por raiz de 4, que é 2. Se eu dividir H por 3, o tempo fica dividido por 1 sobre raiz de 3. O que acontece com a altura, acontece raiz quadrada com o tempo. Bom, então não é um comportamento linear. Então acabou. Só pode ser a letra A. Outra maneira de resolver, tu podia ter pego essa equação aqui de cima, ter considerado o chão como referencial 0, para cima é positivo, então para baixo, que vai ser a gravidade, é negativo. E aí tu deduzia essa outra fórmula aqui, ó. Tanto faz. H de T é a altura inicial, H, menos 1 meio de gt quadrado. Isso aqui não lembra uma função no segundo grau em T? Pois é, né? O H de T está fazendo papel de quem? Da f de x. E o T está fazendo papel de quem? De x. Então isso aqui vai ser um número menos um coeficiente vezes outro número x quadrado. Isso aqui claramente é uma função de segundo grau decrescente. Quer dizer, função de segundo grau não, né? Porque função não possui grau, é uma função quadrática, perdão. O coeficiente dela é negativo, então é uma parábola para baixo. Bom, então só pode realmente ser a letra A, o que confirma Argentina para a primeira questão. Belezinha, pessoal? Tô indo muito lento, volta um pouco o vídeo, né? Acelera, na real, né? Tô indo muito rápido, desacelera um pouco aí, tu tem todas essas opções. Belezinha? Questão 2 é o seguinte. Em grandes aeroportos e shoppings, existem esteiras móveis horizontais para facilitar o deslocamento de pessoas. Considere uma esteira com 48 metros de comprimento e velocidade de 1 metro por segundo. Uma pessoa ingressa na esteira e segue caminhando sobre ela com velocidade constante no mesmo sentido do movimento. A pessoa atinge a outra extremidade 30 segundos após ter ingressado na esteira. Com que velocidade, em metros por segundo, a pessoa caminha sobre a esteira. Então sempre toma cuidado, né, pessoal? Aqui está metro por segundo, ele quer saber em metro por segundo. Então a princípio, né, aqui está metro, então a princípio não tem pega-ratão. Tá? Ele poderia ter pedido em km por hora, ou ter dado em km por hora e ter pedido em metro por segundo. Sempre avaliem isso, tá, pessoal? Risca a tua prova, bom, tu já sabe muito bem como é que funciona o esquema. Então vamos lá, o que eu tenho? A distância, 48 metros, a velocidade da esteira, 1 metro a cada segundo, o tempo, 30 segundos, e eu quero saber a velocidade da pessoa. Tá, mas só um pouquinho, eu sei que Deus vê tudo, então eu sei que D é igual a VT. Por consequência, V é D sobre T. Ah, sorry, é outra fórmula? Claro que não, animal. Olha aqui, é a mesma daqui, ó. Eu só isolei o V. Não começa a pensar que tem uma fórmula para D, uma para V e uma para T. Aí tu vai enlouquecer, porra. É uma fórmula só, velho. Beleza? As outras derivam dela. Mas quem é esse V? É a velocidade relativa. Então a velocidade relativa é D sobre T. Mas quem é a velocidade relativa? É a velocidade da esteira mais a velocidade da pessoa. Ah, mas não é menos? Mas o menos tu tira no final. Tu desconta no final. Olha só. Qual que é a velocidade relativa, então? A velocidade da esteira, que é 1, e a velocidade da pessoa, que é o que eu quero saber.
Então, 1 mais velocidade da pessoa é distância pelo tempo. Acabou. 1 mais velocidade da pessoa é 48 por 30. 1 mais a velocidade da pessoa é 48 por 30, que é 1,6. E 1,6 menos 1 dá 0,6 metros por segundo. O que configura o gabarito da questão 2, letra E, Equador. Maravilha, pessoal? Questão tranquilinha. A prova seguindo o mesmo padrão dos últimos anos, começando com movimentos, né? O lançamento horizontal na primeira, né? Cinemática agora na segunda e tal. Já está acostumado com isso também. Terceira questão diz o seguinte: o cabo de guerra é uma atividade esportiva na qual duas equipes, A e B, puxam uma corda pelas extremidades opostas conforme representa a figura abaixo. Considere que a corda é puxada pela equipe A com uma força horizontal de módulo 780 newtons e pela equipe B com uma força de módulo 720. Em dado instante, a corda arrebenta. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas abaixo na ordem em que aparecem. A resultante sobre a corda, no instante imediatamente anterior ao rompimento, tem módulo de 60 e aponta para a esquerda ou direita. Os módulos das acelerações das equipes A e B no instante imediatamente posterior ao rompimento da corda são, respectivamente, tchalalá, supondo que cada equipe tem massa de 300. Bom, então só um pouquinho. Uma equipe puxa com 780, outra puxa com 720. Ganha 60 newtons. Para quem? Para quem tem o maior módulo de força. Então só um pouquinho. Eu tenho a equipe A, ela está puxando com 780. Eu tenho a equipe B, está puxando com 720. Bom, força resultante é 780 menos 720, né? Então vai ser 60. 60 para onde? Bom, para onde aponta a maior força, né? Para a esquerda, no caso. Balso, questão comunista. Não começa a encher o saco com direita, esquerda, e com comunismo e com não sei o que, né? Não enche o saco. A internet já tá muito chata hoje em dia, velho. 60 newtons para a esquerda e ponto final. Aqui não tem nada de comuna, não tem nada de reacionário, nem nada. Beleza? Agora, como é que eu faço para calcular as acelerações? Bom, cada equipe tem massa de 300 kg. Então, tu sabe, segunda lei de Newton. Equação fundamental, né? Lei fundamental da dinâmica. Força resultante é igual a massa vezes aceleração. Aplica para a equipe A, aplica para a equipe B. Força resultante da equipe A, 780 newtons. Massa da equipe A, 300 kg. Qual que é a aceleração? Só dividir 780 por 300. Isso dá 2,6. Tu faz a mesma coisa para a equipe B, só que a equipe B puxa com 720, então vai ser 720 dividido pela massa da equipe B, que é 300. Ah, senhor, mas eu precisava ter feito essas contas na hora da prova? Claro que não. Olha aqui, se tu sabe que é para a esquerda, tu já elimina a direita e a direita. Tá. Repara que tu tem 780 dividido por 300 e 720 dividido por 300. Claramente, a aceleração da equipe A é maior do que a aceleração da equipe B. Por quê? Porque se tu tem um quociente entre dois números e tu mantém o denominador fixo, no caso aqui é 300 e aqui é 300, maior fração vai ser aquela que tiver o maior numerador. O que é que tem o maior numerador? 780 ou 720? 780. Então a aceleração de A é maior. Pode ser a letra A? Não, porque aqui as duas acelerações estão iguais. Então não pode ser a letra A. Pode ser a letra B? Pode, porque como ele quer saber A e B respectivamente, A seria 2,6 e B 2,4. Suave. Pode ser a letra C? Não, porque a letra C está dizendo que a aceleração de B, 2,6, é maior do que a aceleração de A. Então repara que numa questão assim de tempo, claro, na URGS geralmente tu tem tempo, mas se fosse uma prova que te exige um pouco mais de conta, tu não precisa dividir. Tu só vê A é maior. Se A é maior e 60 newtons é para a esquerda, plain, só pode ser letra B, Brasil. Isso evita com que tu faça a conta. Belezinha, pessoal? Vamos para a próxima questão, então. Questão que, sei lá, né, podia estar numa prova de geografia também, mas enfim. Questão de gravitação sempre cai desde 2010, quando se inaugurou o curso de astronomia na URGS. Considere as afirmações abaixo sobre o sistema Terra-Lua. Para acontecer um eclipse, a Lua deve estar na fase cheia. Maravilha, verdadeiro. Quando acontece um eclipse solar, a Terra está entre o Sol e a Lua. Não, só um pouquinho. A Terra está entre o Sol e a Lua? Não. A Lua está entre o Sol e a Terra. Hã? Então a 2 é errada. Falso. Terceiro, da Terra vê-se sempre a mesma face da Lua, porque a Lua gira em torno do próprio eixo no mesmo tempo em que gira em torno da Terra. Sim, eles têm o mesmo
período de rotação, né? Aquele esquema da face oculta da Lua e tal, né? Que até se brinca. Então é verdadeiro, 1 e 3, o gabarito é letra C de curso, vaga certa, C de Canadá. Questão, de certa forma, tranquila. Questão 5 e 6, que muita gente errou, tá, pessoal? Porque tinha que fazer um pouquinho de conta, isso tu não te desse conta de alguns... muita conta se tu não te desse conta, olha que legal. Se tu não te desse... se tu não te ligasse em algumas coisinhas que eu vou te dizer agora. Dizia o seguinte: o enunciado abaixo refere-se às questões 5 e 6. A figura abaixo representa duas esferas, 1 e 2, de massa m, presas nas extremidades de uma barra rígida de comprimento L de massa desprezível. Tá, então eu tenho duas esferas, 1 e 2, tá? Elas estão presas, beleza, entendi. O sistema formado é posto a girar com velocidade angular constante. Ah, a velocidade angular é constante, beleza. Em torno de um eixo perpendicular à página, que passa pelo ponto P. Então ele passa por esse pontinho P aqui, ó. Maravilha. Bom, questão 5. Sendo VI, ou V subíndice I, a velocidade tangencial da esfera I, com I entre 1 e 2, né, já que tem duas esferas, e F subíndice I, a força centrípeta nela resultante, as razões V1 sobre V2 e F1 sobre F2 entre os módulos dos respectivos vetores são nessa ordem. Tá, então peraí. O que eu quero saber? O que eu tenho e o que eu quero saber? Vamos começar a anotar a porra toda, velho. A massa 1 é igual a massa 2, que é igual a m. A velocidade angular é constante, então ômega 1 é igual a ômega 2. Eu tô vendo que o raio, esse raio aqui que vai da esfera 1 até o ponto P, é L sobre 3. Bom, se tudo mede L e essa parte mede L sobre 3, essa parte em vermelho mede L sobre 3, então quanto que falta para L? Bom, 2L sobre 3, né? Então eu sei que esse meu raio 2, referente à esfera 2, é 2L sobre 3, que está aqui. Eu quero saber o quociente entre as velocidades e o quociente entre as forças centrípetas. Lembra a fórmula aqui, ó, pessoal? Lembra, quem vê bundinha ri. Lembra que o ômega é uma bundinha. Quem vê bundinha ri. Velocidade linear é a angular vezes o raio. Então, se eu quero saber V1 sobre V2, eu quero saber ômega 1 R1 sobre ômega 2 R2. Tá, mas só um pouquinho. Ômega 1 não é igual a ômega 2? Porque eles têm a mesma velocidade angular? Sim. Então, acabou. Cortou, cortou. Portanto, o quociente entre as velocidades é o quociente entre os raios. L sobre 3 dividido por 2L sobre 3, mantém o primeiro, multiplica pelo segundo invertido. L corta com L. 3 corta com 3, isso dá 1/2. Beleza. E agora a força centrípeta. Bom, a força centrípeta, ela é a massa vezes a aceleração centrípeta. Quem é a aceleração centrípeta? Duas maneiras de tu calcular. Ou tu faz velocidade linear ao quadrado sobre o raio, ou tu faz a angular ao quadrado vezes o raio. Eu vou fazer a angular ao quadrado vezes o raio, tá, pessoal? Ou só por quê? Porque se eles são iguais, olha aqui, ó, isso aqui tu tirou do enunciado, se eles são iguais, então os quadrados também são iguais. Então, mais uma vez aqui, ó, Tchovsky, Tchovsky, cortou, cortou. Portanto, o quociente entre as forças centrípetas é o quociente entre os raios. Ih, mas já vi essa história em algum lugar. Aqui, ó, queridão. Ah, o quociente entre as velocidades é o quociente entre os raios. O quociente entre as forças também vai ser o quociente entre os raios. E quanto é que é o quociente entre os raios? Tá aqui, ó, 1/2. Então também vai ser 1/2. Bah, não me liguei nisso. Então calcula. R1 sobre R2, corta L com L, corta 3 com 3. Isso também vai te dar 1/2. 1/2, 1/2. Letra C, curso vaga certa. Letra C, Canadá. Beleza, pessoal? Essa aqui já era uma questão um pouco mais, né? Tinha que ter uma malandragem, né? Se tu fosse fazer velocidade linear ao quadrado sobre o raio, não tem problema. Tu poderia usar essa informação aqui, ó, que a velocidade do 1 é a do 2 sobre 2. Ou que a velocidade 2 é o dobro da do 1. E aí tu passaria um pouco mais de conta, tá, pessoal? Mas poderia fazer. Questão 6. Em relação ao eixo de rotação em P, o centro de massa do sistema descreve uma trajetória circunferencial de raio. Tá, só um pouquinho. O que eu tenho? PEN, o centro está aqui. Por quê? Uma barra homogênea. O peso dela, o centro de massa dela está no meio dela. Beleza, o que mais eu tenho? Eu quero saber quanto vale essa distância R, que é do centro de massa em relação ao eixo P, ao eixo de rotação P. Eu quero saber essa distância aqui. Será que tem como saber essa distância aqui? Tem que ter, né? Senão a questão deveria ser anulada. Olha só o que eu sei também.
que essa distância aqui é L sobre 3. A distância do centro da massa, da esfera de massa M, a massa 1 no caso, né? A esfera 1, perdão, até o ponto P é L sobre 3. Mas só um pouquinho, quem é essa distância aqui do centro até o ponto vermelho? Cara, se tudo mede L, então essa distância toda aqui, ó, em que eu fiz em vermelho, ela é quem? Ela é a metade de L, ela é L sobre 2. Ah, então acabou. Basta tu equacionar. L sobre 2 é igual a L sobre 3 mais o raio. Portanto, o raio é L sobre 2 menos L sobre 3. Faz o MMC, Tchaikovsky, Plain, L sobre 6. Gabarito, letra D, Dinamarca. Só tinha que te dar conta disso. Essa foi uma das questões que o pessoal mais errou na prova. Tá? E era uma questão relativamente, não vou dizer fácil, tá? Mas não era difícil também. Era só tu ter calma e saber reconhecer. Bom, eu quero saber essa distância R, eu sei que essa aqui é L sobre 3, e eu sei que tudo isso aqui vai ser L sobre 2. Acabou. Equaciona, e aí tu vai ter uma equação linear do primeiro grau. Isso aqui tu sabe resolver desde a 6ª série. Acabou. Gabarito, letra D. Belezinha, pessoal? Vamos para a próxima. Questão 7 diz o seguinte: a figura mostra 3 trajetórias 1, 2 e 3, através das quais um corpo de massa m no campo gravitacional terrestre é levado da posição inicial I para a posição final F, mais abaixo. Então tá aqui. Tá um pouco ruim de ver, né, pessoal? Porque eu tive que ampliar a questão, mas se tu tá com a prova aí, tu vai poder acompanhar ela direitinho. 1, 2 e 3, sai daqui do I e chega aqui no F. Beleza. Sejam W1, W2 e W3, respectivamente, os trabalhos realizados pela força gravitacional nas trajetórias mostradas. Assinale a alternativa que correlaciona corretamente os trabalhos realizados. Então lembra, pessoal, que trabalho é força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo entre força e deslocamento, né? Lembra que o trabalho da força gravitacional nada mais é do que o trabalho da força-peso. E o trabalho da força-peso é o peso vezes a altura. Aqui não fala nada em altura. Como todas têm o mesmo peso, porque é um corpo de massa m que vai fazer m1, m2 e m3, então o peso dele não se altera, supondo que está tudo sobre a mesma altura, o trabalho vai ser igual para todos. Então gabarito é letra C. Se tu lembrasse também que o trabalho da força gravitacional é mgh, é o trabalho da força-peso vezes a altura, tu ia lembrar que a força-peso ela é conservativa, ou seja, o trabalho da força-peso independe do caminho. Tá? Essa era outra maneira de se resolver a questão. Portanto, a questão 7, o gabarito é letra C, de curso vaga certa, letra C, Canadá. Tá? Questão de certa forma tranquila também. Questão 8, muito bonita essa questão, pessoal, muito bonita. Diz o seguinte: o uso de arco e flecha remonta a tempos anteriores à história escrita. Em um arco, a força da corda sobre a flecha é proporcional ao deslocamento x, ilustrado na figura abaixo, a qual representa um arco nas suas formas relaxada 1 e distendida 2. Então tá aqui o arco 1, e se eu puxar ele vem para a posição 2, que vai ser o arco ali com certo armazenamento de energia contida nele. Uma força de 200 newtons aplicada na corda com uma flecha de massa 40 gramas provoca um deslocamento de 0,5 metros. Beleza. Supondo que toda a energia armazenada no arco seja transferida para a flecha, então tu não vai ter dissipação de energia, toda a energia que tu armazenou vai sair para a flecha, portanto isso aqui é um sistema claramente conservativo. Qual a velocidade que a flecha atingiria em metros por segundo ao abandonar a corda? Então tá, o que eu tinha que saber? Aqui ó, pessoal, a força da corda sobre a flecha é proporcional ao deslocamento. Vamos anotar os dados e resolver? Então vamos embora. Tá aqui ó, a força é proporcional ao deslocamento. A força é de 200 newtons. A massa é de 40 gramas, que é 0,04 kg. O deslocamento é 0,5 metros. Qual que é a velocidade da flecha? Por que essa informação aqui foi importante, pessoal? Força proporcional ao deslocamento. Ah, eu já vi isso. Ah, claro que tu já viu isso. F igual a kx, lei de Hooke. Né? Dessa informação aqui, sabendo que a força é 200 e que o deslocamento é 0,5, eu descubro K. Quem é K? A constante da mola. A constante da mola vai ser 200 dividido por 0,5. Dividir por 0,5 é dividir por 1/2, que é multiplicar por 2. Então a constante da mola é 400 newtons por metro. Bom, se o sistema é conservativo, pessoal, a energia mecânica inicial é igual à energia mecânica final. Qual que é a energia mecânica inicial? Bom, eu puxei o arco, eu deformei uma mola. De certa forma, uma mola, né? Deformei o...
não sei se posso chamar de mola, que não fala em mola, né? Deixa eu ver, um arco, força... É bom, enfim, mas eu deformei essa corda aqui, né? Falou em deformação, energia potencial elástica. Bom, qual que vai ser a energia mecânica final? Toda essa potencial elástica vai ser transformada em cinética, porque a flecha sai com determinada velocidade. Então, o que eu tenho? Energia potencial elástica se convertendo em energia cinética, tá aqui. Energia elástica, kx² sobre 2. Energia cinética, mv² sobre 2. Repara que 2 com 2, xablau, xablau, cortou. Portanto, kx² é igual a mv². Só substituir valor. Quem é k? 400. Quem é x? 0,5 ao quadrado, porque lembra que o x é ao quadrado. Isso é igual a massa, que é 0,04 kg. Lembra que ele te deu em grama, só que tu tem que jogar em quilograma, né? Não esquece de converter para o sistema internacional. Velocidade da flecha ao quadrado vai ser quem? 400 vezes 0,5 dividido por 0,04. Portanto, a velocidade da flecha ao quadrado vai ser 2.500. Portanto, a velocidade da flecha é raiz de 2.500, que é 50 metros a cada segundo. Isso está na letra C, novamente, de curso Vaga Certa. Beleza, pessoal? Questão bonita, muito bonita essa questão. Vamos embora para a questão 9. Considere 3 afirmações abaixo. Essa questão tem um pequeno detalhe aqui, tá, pessoal? Que eu gosto de ser muito chato quando as questões de vestibular, porque eu acho que elas têm que ser perfeitas, tá? Porra, tu tem um ano inteiro, né, velho, pra preparar uma questão de vestibular. Então eu não gosto de admitir que elas tenham erros, assim. Mas essa questão tem um pequeno detalhe que tu poderia ser chato, mas que a questão não foi anulada porque é da URGS. E pra URGS anular a questão, porra, tem que chover meteoro, mais ou menos, né? Mas enfim, eu já mostro o erro. Na real não é um erro, tá? Mas é um detalhe para professor que é chato, digamos assim. Primeira questão diz o seguinte: em qualquer processo de colisão entre dois objetos, a energia cinética total e a quantidade de movimento linear total do sistema são quantidades conservadas. Falso. Lembra que na colisão elástica tu conserva a energia cinética, mas na inelástica tu não conserva. O que tu vai conservar? A quantidade de movimento linear se o sistema for isolado de forças. Mas a energia cinética tu não conserva na inelástica. Então a primeira é falsa. Segundo, se um objeto tem quantidade de movimento linear, então terá energia mecânica. Tá. Vamos fazer com o gabarito da URGS. A URGS considerou verdadeiro. Por quê? Por conta do seguinte, pessoal. Se tu tem quantidade de movimento que tu pode chamar de Q ou de P, isso é M vezes V, massa vezes velocidade. Se isso existe, é porque isso é diferente de zero. Só que se isso é diferente de zero e eu estou falando de um objeto, bom, um objeto tem massa. Se ele tem massa e esse produto é diferente de zero, eu posso afirmar que a velocidade é diferente de zero. E se a velocidade é diferente de zero, é porque ele tem energia cinética. E se ele tem cinética, ele tem mecânica. Porque a mecânica é a soma de todas as energias envolvidas no teu sistema. Então seria verdadeiro. Já mostro o detalhe. E a terceira diz o seguinte: entre dois objetos de massas diferentes, o de menor massa jamais terá quantidade de movimento linear maior que o outro. Bom, se tu te dá conta que a quantidade de movimento é massa vezes velocidade, por mais que um tenha uma massa menor, basta que a velocidade dele seja muito maior que a do outro, que ele consegue ter uma quantidade de movimento superior. Exemplo: vamos supor que a massa 1 é menor do que a massa 2. Então o que ele está dizendo é que a quantidade de movimento 2 vai ser sempre maior ou igual à quantidade de movimento 1. Será que isso equivale? Bom, vamos supor um objeto de massa 1 kg, e um objeto 2 de massa 2 kg. A velocidade do 1 é 10 metros por segundo e a velocidade do 2 é meio metro por segundo. Bom, quem é a quantidade de movimento linear do 1? A massa dele, 1, vezes a velocidade dele, 10. 1 vezes 10? 10 kg metro por segundo. Bom, e a quantidade de movimento do segundo? É a massa dele, 2, vezes a velocidade dele, 0,5. Isso dá 1. Repara que, no entanto, M1 é menor do que M2, mas, no entanto, a quantidade de movimento 1 é maior do que a quantidade de movimento 2. Então a 3 é falsa. É óbvio que é falsa, né, pessoal? Se ele tem uma massa menor, basta que ele tenha uma velocidade muito maior para compensar, em aspas, né, essa massa menor. Portanto, apenas a 2, o gabarito é letra B, Brasil. Onde é que está o erro, pessoal? Na real, como eu disse, não é erro, é um detalhe chato de professor chato. É o seguinte: vamos supor um objeto, eu botei a voz deu uma falhada, daqui a pouco tem que pegar um copinho d'água. Um objeto em azul, porque eu vou representar esse objeto por azul.
Tá? Ele tem quantidade de movimento e ele tem as seguintes informações. Ele tem uma massa de 10 kg, ele tem uma velocidade de 2 metros por segundo e ele está num campo gravitacional cuja a aceleração gravitacional é 10 metros por segundo ao quadrado. E eu vou considerar essa minha linha verde como sendo meu referencial H0. Tudo que estiver acima dela é positivo. Tudo que estiver abaixo dela é negativo. Eu vou considerar que esse meu objeto está abaixo, se movendo com uma velocidade de 2 metros por segundo. Vai ter um instante em que ele vai estar a 20 centímetros do meu referencial H0. Vamos calcular a energia mecânica dele nesse ponto aqui. Qual que é a energia mecânica? Bom, é a soma de todas as energias envolvidas no sistema. Se ele tem velocidade, ele tem cinética. Se ele tem altura a partir de um referencial, ele tem potencial gravitacional. Então basta eu somar as duas. mv² sobre 2 mais mgh. Qual que é a massa dele? 10. Qual que é a velocidade dele? 2. Então 2² sobre 2 mais mgh. Qual que é a massa? 10. Qual que é a gravidade? 10. Qual que é a altura? Menos 20. Por que menos? Porque ele está abaixo do meu referencial. Repara que a energia cinética dele é 20 joules. E, no entanto, a energia potencial gravitacional é menos 20. Então, ele não tem mecânica. Então, existe quantidade de movimento, porque a velocidade é diferente de zero. Mas, no entanto, a energia mecânica é zero. Portanto, existe quantidade de movimento, mas não existe energia mecânica. Claro, tu vai dizer, mas isso é um caso mega específico. Tudo bem, mas deveria ser falsa, só que não tem essa alternativa, né? As três são falsas. Então se considera a segunda verdadeira. Mas é um detalhe a se pensar. Essa, na real, ela é falsa. E eu não estou dizendo isso por conta própria. Conversei com 4, 5 professores de física, inclusive 2 deles de universidade, um da PUC e um da URGS. Não vou citar o nome deles, porque eu não sei se eles gostariam de ser citados, mas todos disseram a mesma coisa, que realmente eu tenho razão. Inclusive o da URGS, que diz isso, tu tem razão e tal, mas... é um caso específico, né? Claro que se eu mudar a massa, se eu mudar a velocidade aqui, isso aqui vai ser em outro ponto, ou mais próximo ou mais distante, mas seria um caso muito específico. Mas fica aí como liçãozinha, né, pessoal? A gente sempre tem que se ligar em tudo. Questão 10 diz o seguinte. A figura 1 representa um corpo metálico maciço suspenso no ar por um dinamômetro, que registra o valor de 16 newtons. Então tá aqui, 16 newtons. A figura 2 representa o mesmo corpo totalmente submerso na água, e o dinamômetro registra 14 newtons. Desprezando o empuxo do ar e considerando a densidade da água, ρA igual a 1 kg, 1 vezes 10 ao cubo, quilogramas a cada metro cúbico, e a aceleração da gravidade 10 metros por segundo ao quadrado, o volume e a densidade do corpo são, respectivamente... Cara, essa questão ela é muito bonita, olha só. Eu tenho que a tensão em 1 aqui nessa corda, né, que vai ser registrada pelo dinamômetro, é 16 newtons. A tensão na segunda corda é 14 newtons. O ρ da água é 1 vezes 10 ao cubo, que é 10 ao cubo, né, quilograma a cada metro cúbico. E eu tenho que a gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado. Como uma questão de dinâmica, por exemplo, vamos marcar as forças que atuam sobre o nosso sistema. Então vamos pegar a questão 1. O que atua na questão 1? O peso. Tem massa? Tem peso. Ponto final. Qual que é a outra força que atua? A traçãozinha. O corpo está em equilíbrio? Sim. Então força resultante é igual a zero. Portanto, o peso é igual à tração. Então, da figura 1, eu descubro que o peso é igual à tração. Peso é mg. Se a tração está marcando 16, a tração no fio, né, que é o marcado pelo dinamômetro, e a gravidade é 10, então a massa é 16 dividido por 10, que é 1,6 kg. Achei a primeira informação. Mas ele não quer saber a massa. Calma, cavalo. Vamos para o segundo desenho. Quais são as forças que atuam no segundo desenho? Tem peso? Tem. Tem massa? Tem. Então tem peso. Atua uma outra tração, que vai marcar 14, e ele está submerso num fluido, num líquido, por exemplo, na água. Então exerce sobre ele um empuxo. Está em equilíbrio esse sistema, ou ele está subindo, ou ele está descendo? Está em equilíbrio. Bom, então o que está para cima equivale ao que está para baixo. Portanto, da figura 2, peso é igual a T2 mais empuxo. Peso é 16, a T2 é 14, então o empuxo é 2. É óbvio que o empuxo é 2, né, pessoal? Nem precisava ter feito isso.
Se aqui tá marcando que é 16 e aqui tá marcando que é 14, o peso aparente é porque o empuxo tá segurando 2 newtons desses 16, para que aqui possa marcar 14. Mas tu não te ligou nisso, tu fez o campo de vetores aqui, né? O diagrama de vetores e tu chegou no mesmo resultado que eu, tanto faz. Mas quem é o empuxo? Lembra que o empuxo é dVg, o empuxo é devagar, é dVg. É a densidade do líquido, que aqui eu chamei de D, que ele chamou de ρ, tanto faz, vezes o volume submerso, vezes a gravidade. Quem que é o empuxo? 2 newtons. Quem que é o ρ do líquido? A densidade do líquido? 10 ao cubo, quilograma por metro cúbico. Quem que é o volume volume é bom, né? Mas as imagens. Quem que é o volume submerso? É o volume do corpo. E qual que é a gravidade? 10. Acabou. 10 ao cubo vezes 10, 10 na quarta. Então o volume do corpo é 2 dividido por 10 na quarta, ou 2 vezes 10 na menos 4. 2 vezes 10 na menos 4, bom, então é A, B ou C. Bom, e para eu saber a densidade do corpo? A densidade é a massa por volume, né? Bom, então a densidade do corpo é a massa, 1,6, que era a primeira informação que eu achei aqui, né? Dividido pelo volume. 1,6 dividido por 2 é 0,8. Esse 10 na menos 4 do denominador sobe como 10 na mais 4. E 0,8 vezes 10 na 4 é 8 vezes 10 ao cubo. Bom, 2 vezes 10 na menos 4 e 8 vezes 10 ao cubo está na letra B, Brasil. Questão bonita, né, pessoal? Bah, essa questão eu achei muito bonita. Só tu marcar o diagrama de força aqui e acabou a história. Não tem. Questão 11. Vambora. Ah, e só um detalhe, pessoal. Quem viu os nossos pré-provas aqui no canal, com certeza, pessoal, com certeza acertou no mínimo 18 questões. Tinham questões que eu dei, principalmente essa parte aqui de calorimetria, a parte que eu dei de física moderna, a parte que eu dei depois de eletricidade e eletromagnetismo, caiu igual, pessoal. Tem uma questão aqui que a gente vai resolver, que é saber o quociente entre as pressões, eu acho, e eu fiz o quociente entre os volumes na parte de gases, de lei geral dos gases ideais e tal. Olha, pessoal, eu tenho certeza que quem viu o nosso pré-prova acertou no mínimo 18 questões. Eu fiquei mega feliz com essa prova, apesar de que o nível foi bem fácil, né? Mas enfim. Questão 11 diz o seguinte: uma barra metálica de 1 metro de comprimento é submetida a um processo de aquecimento e sofre uma variação de temperatura. O gráfico abaixo apresenta a variação ΔL em milímetros. Ah, só um pouquinho. 1 metro, variação em milímetro. Vou ter que converter, tá? No comprimento da barra, em função da variação de temperatura ΔT em graus Celsius. Qual o valor do coeficiente de dilatação térmica linear do material de que é feita a barra? Em unidades vezes 10 na menos 6 graus Celsius na menos 1, né? 10 na menos 6 sobre graus Celsius. Bom, então calma. O que eu tenho? Comprimento inicial, 1 metro. Vou passar para milímetro, porque o gráfico está em milímetro. Isso são 1000 milímetros. Eu quero saber quem é o alfa. Bom, eu sei que ΔL é L0 alfa ΔT. Mas quem é ΔL e ΔT, cacete? Bom, eu vou tirar do gráfico. Repara que eu posso pegar desse ponto aqui, ó. Eu posso pegar esse ponto aqui, ó. Ou eu posso pegar esse ponto aqui, ó. Ou só, por que tu pode pegar 3 pontos? Porque é uma reta, né, queridão? Se é uma reta, tu sabe lá da matemática que essa proporção ela é sempre a mesma. O comprimento do y dividido pelo comprimento do x vai ser sempre constante. Repara que se tu pegar esse ponto azul, 40 e 0,8. Divide ambos por 2. 40 por 2, 20. 0,8 por 2, 0,4. Tu vem pro ponto vermelho. Se tu pegar o ponto verde, 60 a 1,2. Divide por 3, queridão. 60 por 3, 20. 1,2 por 3, 0,4. Então é óbvio que eu vou pegar sempre o ponto de menor valor. Então eu vou pegar o ponto vermelho. Acabou. O ΔL é L0 alfa ΔT. Quem é a variação do comprimento? 0,4. Quem é o L0? 1000. Lembra de passar para milímetro. Quem é o alfa? Não sei, é o que eu quero saber, né, velho? E quem é o ΔT associado ao 0,4? Só vem que é 0,4, plane, desceu, 20. Então o ΔT é 20. Acabou. 0,4 dividido por 1000 dividido por 20. Isso vai dar 2 vezes 10 na menos 5. Ou 20 vezes 10 na menos 6. Lembra que ele queria saber qual o número que multiplica o vezes 10 na menos 6. Quem é que multiplica o 10 na menos 6? O 20. Então acabou. Gabarito letra D, Dinamarca. Tá, pessoal? A questão aqui é só matemática depois, né? Tu sabe a fórmula que tu tem que usar da física, depois vira matemática. Isolar a equaçãozinha.
Belezinha, pessoal? Então vamos para mais uma questão aí. Uma quantidade de calor Q igual a 56.100 joules é fornecida a 100 gramas de gelo, que se encontra inicialmente a menos 10 graus Celsius. Sendo o calor específico do gelo, Cg, igual a 2,1 joules por grama grau Celsius. O calor específico da água, 4,2 joules por grama grau Celsius. E o calor latente de fusão, 330 joules por grama. A temperatura final da água em graus Celsius é aproximadamente... Tá, então peraí, deixa eu ver se eu entendi. Eu tenho o calor total, 56.100. Eu tenho a massa de gelo, 100 gramas. Eu tenho a temperatura inicial, menos 10 graus Celsius. Eu tenho o C do gelo, 2,1. Eu tenho o C da água, 4,2. E eu tenho o calor latente de fusão, 330. Eu quero saber a temperatura final. Tá, então vamos bem na manha. Quais os calores envolvidos aí? Bom, para começar é o seguinte. O gelo ele vai sair do menos 10 e ele vai ter que ir para o zero. Se eu tenho gelo de menos 10 a 0, eu mantive o estado físico e variei a temperatura. Isso é calor sensível. Então tá aqui, calor sensível vai ser a massa de gelo, calor específico do gelo, variação de temperatura do gelo. Bom, quem é a massa do gelo? 100, tá aqui. Quem é o calor específico do gelo? Tá aqui, 2,1. Quem é a variação de temperatura? Bom, é a final, 0, menos a inicial, menos 10. Então, menos, vai ficar mais. Então, essa primeira quantidade de calor é 2.100 joules. Bom, aí o gelo a 0 vai se transformar em água a 0. Repara que eu mantenho fixa a temperatura e eu vario o estado físico. Variação de estado físico a temperatura constante é calor latente. E qual que vai ser o calor latente? Massa do gelo vezes o calor de fusão do gelo. Massa do gelo, 100 gramas. Calor de fusão, 330. 100 vezes 330, 33.000 joules. Agora vai acontecer alguma coisa, pessoal. Que coisa é essa? A água zero vai aquecer até uma água a uma temperatura final que eu não sei. Que eu vou chamar de TF, temperatura final. Bom, mas se é água zero indo para água a uma temperatura T final, é água variando temperatura, não muda estado físico. Então, novamente, é calor sensível. E calor sensível vai ser a massa de água, vezes o calor específico da água, vezes a temperatura, a variação de temperatura da água. Qual que é a massa de água? A massa que derreteu de gelo, 100 gramas. Qual que é o calor específico da água? Está aqui em cima, 4,2. Qual que é a variação de temperatura? A final, TF menos a inicial, 0. Bom, TF menos 0 é TF. Então, qual que é o calor cedido pelo calor sensível 2? O calor total pelo calor 2, né? 420 TF. Bom, eu sei que o calor total, tá aqui, ó, é 56.100 joules. Esse calor total, ele tem que ser igual ao calor sensível 1, mais o calor latente, mais o calor sensível 2. Então pronto, só equacionar e acabou o exercício. Virou matemática novamente. 56.100 tem que ser o calor 1, tá aqui, 2.100, mais o calor 2, que é o latente, 33.000, mais o calor 3, que é 420 TF. Portanto, 56.100 tem que ser igual a 35.100, mais 420 TF. Portanto, 420 TF tem que ser 21.000, o TF tem que ser 21.000 dividido por 420. Isso dá o quê? 50 graus Celsius. Tá. Qual que é o grande segredo, pessoal, para resolver esse tipo de questão? É ser uma pessoa organizada. Ah, o que aconteceu daqui para cá? Ah, daqui para cá, o do menos 10 para o 0, variou a temperatura, mas continuei com gelo. Plain, calor sensível. Depois do gelo a 0, vira água a 0. Ah, então é calor latente. E depois a água a 0 aquece a uma temperatura final TF. Ah, se a água variando apenas temperatura, volta a ser calor sensível. Beleza? Pessoal, organização sempre em primeiro lugar. Próxima questão. Essa questão, na real, eu não sei porque ela está aqui na prova de física, né? Ela podia muito bem estar numa prova de matemática. Mas enfim, vamos lá. A velocidade máxima do vento no furacão Irma, em setembro de 2017, chegou a 346 km por hora, o que classifica como furacão de categoria 5. Caralho, 346 km por hora, rápido pra caralho, velho.
Segundo o modelo teórico desenvolvido no MIT, Massachusetts Institute of Technology, um furacão pode ser tratado como uma máquina de calor de Carnot. A temperatura extrai calor do oceano tropical quente, água como fonte de calor, e converte parte desse calor em energia cinética, que é o vento. Nesse modelo, a velocidade máxima, V máximo, pode ser obtido pela equação tal. Nessa equação, T-OSSI e T-ATM são, respectivamente, a temperatura da superfície no oceano e a temperatura no nível do topo da nuvem, cerca de 12 a 18 km, ambas em Kelvin, e o E, que é esse Ezinho aqui, esse aí que ele fala aqui, é esse Ezinho aqui, corresponde à taxa de transferência de calor do oceano para a atmosfera. Maravilha. Considere no modelo os seguintes processos. Diminuição na temperatura da superfície do oceano. Aumento na diferença e blá blá blá. Bom, quais contribuem para o aumento da velocidade máxima? Então vamos analisar cada um deles separadamente. Diminuição da temperatura na superfície do oceano. Então vamos lá. TOSSI menos ATM sobre TATM, eu vou separar em TOSSI sobre TATM, menos TATM sobre TATM. Por quê? Porque daí eu vou ter que a velocidade máxima, isso aqui é só um algebrismo, tá, pessoal? Eu não estou descobrindo a América, eu só estou fazendo um algebrismo. Isso aqui vai ser T oceano menos T ATM. T oceano é o TOSSI, né? Temperatura na superfície do oceano. Menos 1 vezes Z. Repara que se eu diminuo a temperatura do oceano, mantendo a temperatura atmosférica constante, eu vou ter uma fração onde eu diminuo cada vez mais o numerador. Se eu diminuo cada vez mais o numerador, eu diminuo a minha fração. Diminuindo a minha fração e ainda descontando 1, esse fator todo aqui, ele vai diminuir cada vez mais. E considerando também o E constante, multiplicando o E, que é constante, por um número cada vez menor, essa raiz quadrada fica cada vez menor. Então, diminuindo a temperatura do oceano, eu diminuo a velocidade máxima. E ele quer saber os que contribuem para o aumento da velocidade máxima. Bom, o primeiro não é um deles. Espero que tenha ficado claro. Se não ficou, volta o vídeo, tá? Mais uma vez aí. Depois qualquer coisa tu volta o vídeo para o vídeo não ficar muito longo. Peguei esse numerador e dividi aqui. TOSSI sobre TATM menos TATM sobre TATM. Tá? E aí eu chego em T oceano menos, sobre TATM menos 1, né, que é o TATM sobre TATM. Né? Aqui corta, dá 1. Tudo isso vezes Z. Supondo a temperatura atmosférica constante, diminuindo o numerador, eu diminuo cada vez mais a fração. Como eu ainda vou subtrair 1, eu vou diminuir mais ainda essa fração. Então, multiplicando E, que é considerando constante a taxa de transferência de calor, por um número cada vez menor, o que está dentro da raiz fica cada vez menor. Por consequência, a raiz fica cada vez menor, por consequência, a velocidade fica cada vez menor. Tá? Isso aqui, na real, é mais uma leitura de matemática, né, pessoal, do que propriamente de física. Segundo, aumento na diferença de temperatura. Bom, então vamos lá. Repara que se eu aumentar o TOSSI menos o TATM, mantendo o TATM fixo e mantendo o E fixo, aumentando o numerador de uma fração, mantendo o denominador constante, eu aumento essa fração. E se eu vou aumentar essa fração, esse número todo que vai ser multiplicado por E vai aumentar cada vez mais. Se eu considerar E fixo e multiplicar ele por números cada vez maiores, o número dentro da raiz fica cada vez maior. E se o número dentro da raiz fica cada vez maior, a raiz fica cada vez maior. E se a raiz fica cada vez maior, a velocidade fica cada vez maior. Portanto, aumentar a diferença de temperatura entre a superfície do oceano e o topo da nuvem é uma boa, gostei. Terceiro, diminuição na taxa de transferência de calor. Porra, essa é barbada, né, pessoal? Se tu manter todo esse número aqui fixo e baixar a taxa de calor, tu vai multiplicar sempre esse número aqui por um número cada vez menor. Ou seja, esse número... Não enxerga isso aqui como T oceano menos TATM sobre TATM. Enxerga tudo isso aqui como se fosse um C. Um número C. Tá? Então isso aqui é C vezes Z. Se tu vai diminuir cada vez mais o teu E, o teu C vai ficar cada vez menor. Por consequência, a tua raiz vai ficar cada vez menor. Por consequência, a tua velocidade máxima vai ficar cada vez menor. Então, diminuir a taxa de transferência de calor não é uma ideia boa. Portanto, quais processos contribuem para o aumento da velocidade máxima? Apenas o segundo. Apenas o segundo está na letra B, Brasil. Espero que tenha ficado claro. Uma questão muito mais de análise matemática, viu, pessoal, do que análise física. Essa questão, cara, eu botei igual no pré-prova isso aqui. Vai no pré-prova de calorimetria lá que tu vai achar.
Utilizado em diversas áreas de pesquisa, balões estratosféricos são lançados com seu invólucro, olha que bonito, impermeável parcialmente cheio de gás, para que possam suportar a grande expansão à medida em que se elevam na atmosfera. Um balão lançado ao nível do mar contém gás hélio a temperatura de 27 graus Celsius. Lembra de passar para Kelvin. Pelo amor de Deus, não vai perder uma questão barbada porque tu calculou em graus Celsius. Lembra que se tu não fizer isso, a tua bunda explode. Ocupando um volume inicial VI, o balão sobe e atinge uma altitude superior a 35 km, onde a pressão do ar é 0,005 vezes a pressão ao nível do mar, e a temperatura é menos 23 graus Celsius. Então lembra, sublinha, Kelvin, não esquece Kelvin, porra. Considerando que o gás hélio se comporte como um gás ideal, gás ideal, PVT Povotó, PV igual a nRT. São as únicas duas fórmulas que tu conhece, as únicas duas fórmulas que tu vai usar. Qual aproximadamente a razão volume final sobre volume inicial? Tá, então o que eu tenho? Temperatura inicial, 27 graus Celsius. Volume inicial é igual ao volume final, né? Opa! Por que eu botei V aqui? Aqui na real era a temperatura, não? Um balão, a temperatura ocupando o volume inicial VI. Tá! Tô viajando, eu não sei minha própria resolução. Eu botei que o volume inicial é igual a VI. Já tô moscando aqui. Desculpa, viu, pessoal? Que hoje eu gravei vários vídeos já pro canal. Tá vindo novidade aí. Eu já tô exausto. Mas vamos lá. O volume inicial é VI. A pressão final é 0,005 pressão inicial. Aqui, ó. A pressão do ar é 0,005 a pressão ao nível do mar. Tá? A temperatura final é menos 23 graus Celsius. Ele quer saber o quociente entre os volumes. Então vamos lá. PVT Povotó. PI, VI, TI é igual a PF, VF, TF. Eu quero saber VF sobre VI. Bom, isso é TF, PI sobre TI, PF. É só isolar, pessoal. Só isolar. Passa o que tu quer para um lado, passa o que tu não quer para o outro. Portanto, o volume final sobre o volume inicial é quem é a temperatura final, menos 23, mais 273. Não esquece de passar para Kelvin. Vezes a pressão inicial, que eu chamei de PI. Quem que é a temperatura inicial? 27 mais 273. Não esquece de passar para Kelvin. Vezes a pressão final, que é 0,005 PI. Repara que PI com PI cortou. Menos 23 mais 273, 250. 23 mais 273, 300. Então aqui, 250 por 50, que tu vai poder simplificar por 5, né? Daria 50, 0 corta com 0. 5 simplifica com 30, daria 1/6. Então isso ficaria 50 dividido por 0,3, que é a mesma coisa que multiplica numerador e denominador por 10. 500 por 3. 500 por 3 é 166,6 periódico, ou seja, aproximadamente 167. A questão barbada, pessoal, era só aplicar PVT Povotó, com detalhe, passa para Kelvin. Não esquece disso, pelo amor de Jeová. Então tá lá, gabarito letra D, Dinamarca. E aqui é matemática, né, pessoal? Aqui é matemática. Aqui tu simplifica aqui, daria 50. Tô fazendo com o mouse, então por isso que tá meio ruim. Esse 10 simplifica com esse 0. 5 simplifica com 30, dá 1/6. Aí tu pode trabalhar com fração, né? E tu pega esse 1/6, isso aqui daria 10 ao cubo vezes o 5 dividido por 6. Que daí ficaria o... dividido por 3, perdão. Porque aqui esse 50 já vai ter simplificado com esse 30. E aí ficaria o 500 por 3. Trabalhando com fração, em vez de trabalhar com decimal. Era outro caminho, né? Acho que ficou meio confuso o que eu falei. Mas enfim, faz do jeito que tu quiser, tá? Eu usei decimal aqui, trabalhei com decimal. Tu poderia ter trabalhado com fração, né? 0,3 é 3 sobre 10. Então isso é 50 vezes 10 sobre 3. Enfim, a conta fica a teu critério. Questão 15. Cara, isso aqui eu também falei. Cara, isso aqui é barbada, essa questão, pra quem viu o aulão no pré-prova. Uma carga negativa Q é aproximada de uma esfera condutora isolada, eletricamente neutra. A esfera é, então, aterrada com um fio condutor. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do enunciado abaixo,
na ordem que aparecem. Se a carga Q for afastada para bem longe, enquanto a esfera está aterrada e, a seguir, for desfeito o aterramento, a esfera ficará tcharalá. Por outro lado, se primeiramente o aterramento for desfeito e depois a carga Q for afastada, a esfera ficará xalalá. Então vamos lembrar como é que vai funcionar isso. Eu tenho um corpo que está neutro, tá? E lembra que por ele estar neutro não significa que não tenha carga nele. Significa que as cargas em módulo, né, o que eu tenho de carga positiva é igual ao que eu tenho de carga negativa. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 cargas positivas, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 cargas negativas. Não significa que pelo fato dele ser neutro ele não tem nada. Aí eu vou aproximar ele uma carga... Aqui é uma carga negativa, tá, pessoal? Mas no desenho é uma positiva. Mas daí, porra, é só tu pensar o contrário. E aí, beleza. Aproximei uma carga positiva do meu desenho. O que acontece? Aqui na direita eu vou ter um acúmulo de cargas negativas. E aqui na esquerda um acúmulo de cargas positivas. Qual que é a moral a partir daí? Aproximei, esse aqui seria o induzido e esse aqui o indutor. Aí o que eu vou fazer? Eu vou colocar o fio terra, plane. O que vai acontecer a partir daí? Eu corto o fio terra. E aí eu afasto o indutor do induzido. O que vai acontecer? O meu corpo vai ficar carregado com carga contrária ao do indutor. Então se eu tenho uma carga negativa aqui, que vai ser o meu indutor, e eu aproximei ele de uma isolada, de uma condutora isolada, o corpo vai ficar carregado positivamente. Então se a carga aqui for afastada para bem longe, enquanto a esfera está aterrada e a seguir for desfeito o aterramento, a esfera ficará o quê? Neutra. Porque não adianta nada eu pegar isso aqui e levar para bem longe e desfazer o aterramento. O que eu tenho que fazer é desfazer o aterramento e depois afastar. Por outro lado, se primeiramente o aterramento for desfeito e depois a carga Q for afastada, se a carga Q é negativa, o corpo vai ficar carregado positivamente. Portanto, eletricamente neutra e positivamente carregada está na letra A. Entenderam a jogada? Não adianta nada, eu carreguei. Aí aproximei o indutor do induzido, plane. Formei esse segundo caso aqui. Aí afasto a carga Q. Não vai acontecer nada. Afasto a carga positiva. E depois desfaço o aterramento. Não acontece nada. O que tem que fazer é primeiro tu desfaz o aterramento e depois tu afasta o induzido do indutor. Ou o indutor do induzido. E aí o teu corpo vai ficar carregado com carga de sinal contrário ao do indutor. Beleza? Questãozinha básica, pessoal. Bem fácil a questão. Questão 16, quase terminando a prova. Vamos lá. Uma fonte de tensão cuja força eletromotriz é de 15 volts tem resistência interna de 5 ohms. A fonte está ligada em série com uma lâmpada incandescente e com um resistor. Medidas são realizadas e constata-se que a corrente elétrica que atravessa o resistor é de 0,2 amperes, ou 0,20. E que a diferença de potencial na lâmpada é 4 volts. Nessa circunstância, a resistência elétrica da lâmpada e do resistor vale respectivamente. Então vamos tentar desenhar o nosso circuito, pessoal. Aqui ficou mais ou menos o circuitinho que eu tentei fazer, fiz na mão mesmo, mas vamos tentar entender como é que ficou. Então eu tenho a DDP da minha fonte, 15 volts, ela tem uma resistência interna de 5 ohms. Eu tenho ligado uma lâmpada em série com resistor, a DDP na lâmpada é de 4 volts e a corrente que passa no resistor é de 20 amperes. Perdão, 0,20. Bom, se o que passa no resistor é 0,2, o que passa na lâmpada também é 0,2, porque eles estão em série I mesmo I, e o que vai passar aqui na fonte também é 0,2. Quais são as informações que eu tenho e o que eu quero? Bom, eu tenho o U total, que é a minha bateria, digamos assim, é 15 volts. Eu tenho a resistência da fonte, que é essa resistência aqui, 5 ohms. Eu tenho o I do resistor, que é o mesmo I da lâmpada, que é o mesmo I total. Eu tenho o U da lâmpada, a DDP na lâmpada é 4 volts. E eu quero saber qual que é o R da lâmpada, a resistência da lâmpada, e qual a resistência do resistor. Bom, então vamos com calma. O I do resistor é o mesmo I da lâmpada, que é o mesmo I total. Série I, mesmo I. É o mesmo I que vai percorrer todo o meu circuito. Bom, eu sei da primeira lei de Ohm, né? É o famoso U que ri. O U da lâmpada eu posso escrever como sendo o R da lâmpada vezes o I da lâmpada. O R da lâmpada é o que eu quero saber. O U da lâmpada é 4 volts. O I da lâmpada é 0,2.
Então o R da lâmpada é 4 dividido por 0,2. 4 dividido por 0,2 é 20 ohm. Beleza. O que mais eu sei? Eu sei que o U total, como é série, lembra que a resistência equivalente vai ser a soma das resistências, né? A REC total, né? Então o U total é o R total, que é a resistência equivalente, a REC, vezes o I total. Quem é o U total? É o U da fonte, 15 volts. Quem que é o R total? É a resistência da fonte, mais a resistência da lâmpada, mais a resistência do resistor, vezes o I total. Mas quem é o I total? É 0,20. Ah, então acabou. 15 é a resistência da fonte, que é 5, mais a resistência da lâmpada, que eu achei vale 20, mais a resistência do resistor, que é quem eu quero saber, tudo isso vezes 0,2. Beleza, só isolar, né, pessoal? 20 mais 5 é 25. Então tu vai ter que 15 dividido por 0,2, que está aqui, é igual a 25 mais R. 15 dividido por 0,2 é 75. Então 25 mais a resistência do resistor é 75. Quem que somado com 25 dá 75? 50. Então a resistência do resistor é 50. Não esquece que em série a REC é equivalente. Tu soma as resistências. Tem um pega-ratão, se eu não me engano. Portanto, isso está na letra B. Tu poderia achar, se eu não me engano, a letra D. Se tu não considera a resistência total como sendo a soma e tu faz direto... a REC aqui vai ser a resistência aqui vai ser o U que ri. Então aí tu pega a resistência dele, multiplica pela corrente, ou usa essa tensão para esse resistor. Tu poderia te atrapalhar, tá? Isso aqui é 15, então aqui é 4, então aqui vai ter uma DDP de 11, porque a DDP se divide e tal. Cuidado, pessoal, cuidado, tá? Esse tipo de questão geralmente tem pega-ratão. Então lembra que o U total é o R total vezes o I total. Questão 17, também foi comentado no pré-prova, pessoal. Olha que maravilha. Na figura abaixo está representada a trajetória de uma partícula de carga negativa que atravessa 3 regiões onde existem campos magnéticos uniformes e perpendiculares à trajetória da partícula. Nas regiões 1 e 3, a trajetória são quartos de círculo de circunferência. Quartos de círculo de circunferência é bom, né? E na região 2, a trajetória é uma semicircunferência. A partir da trajetória representada, pode-se afirmar corretamente que os campos magnéticos nas regiões 1, 2 e 3, em relação à página, estão respectivamente entrando ou saindo. Bom, lembra, pessoal, que tu vai ter aqui a carga negativa, ela vai entrar nesse campo magnético e ela vai sofrer um desvio. Lembra que para ter desvio é preciso ter uma centrípeta. E quem que vai fazer papel de centrípeta? A força magnética. Então tu vai lembrar aí que, vamos pegar, por exemplo, nesse pontinho aqui, tu vai ter o vetor velocidade para cá, e tu vai ter a força magnética fazendo papel de força centrípeta. Lembra que tanto faz tu usar a regra do tapa da mão direita ou a regra da mão esquerda, se a carga é negativa, inverte o sinal da força. Lembra disso, pessoal? Então, tanto faz tu usar a regra da mão esquerda ou a regra do tapa. Se tu usar a do tapa, por exemplo, tu coloca a tua mão nesse sentido aqui com o dedão, aqui é o V, no sentido da velocidade, a palma da tua mão vai estar para cima, né? As costas da tua mão tem que estar para cá, ó, para onde aponta a força. E aí tu vai ver que teus 4 dedos apontam para onde? Para dentro da página. Tá? Ou tu usa a regra da mão esquerda. O teu dedo médio, né, que tu usa para xingar o pessoal no trânsito, tu deixa no sentido da velocidade aqui, o teu dedão vai estar apontando para cima, né? Se o teu dedão está apontando para cima, mas a carga é negativa, ele deveria estar apontando para baixo, né? É como se tu imaginasse um outro vetor contrário ao teu dedão. Portanto, teu dedo indicador aponta para onde? Para dentro da página. Portanto, o campo 1, ele é entrando. É que eu tô falando assim porque eu não sei se tu usa a regra da mão direita ou a regra da mão esquerda. Mas tanto faz usar a regra do tapa ou da mão esquerda. Na situação 2, tu vai ter um vetor velocidade, a força magnética está para dentro. Se tu usar a regra da mão direita, por exemplo, bota os teus 4 dedos na direção dos teus olhos. O teu dedão vai estar apontando para a direita e as costas da tua mão estaria apontando um vetor para cima. Portanto, se tu tá olhando para os 4 dedos, é porque o campo tá saindo. É que fica difícil eu explicar, né, pessoal? Seria melhor se tivesse uma câmera aqui e estivesse mostrando pra vocês. Se tu usar a regra da mão esquerda, qual que é o sentido? Bota o teu dedo médio apontando pra velocidade, tá? E o teu dedão apontando pra baixo. Porque lembra que pra cá estaria a força vermelha, digamos assim, né? Que é essa aqui. Portanto, a força magnética que tá pra cima, que seria o teu antidedão, digamos assim, olha que bonito isso.
o teu dedo indicador vai estar apontando para onde? Bem para tua cara. Portanto, o campo está saindo da página. Na situação 3 é a mesma coisa, né, pessoal? Pega um ponto qualquer, vai ter o vetor tangente e velocidade. Para cá, para dentro, vai ter a força magnética, que vai fazer papel de centrípeta. Então, imagina que para cima tem a força magnética em vermelha, tanto do dedão ou da palma da tua mão. Portanto, coloca a tua mão, na regra do tapa da mão direita, coloca a tua mão, a palma dela no sentido vermelhinho aqui, o teu dedão no sentido do vetor verde, as costas da tua mão vão estar no sentido de quem? Da força magnética azul. Portanto, para onde é que apontam os teus 4 dedos? Para dentro da página mais uma vez. Ou, a regra da mão esquerda, o teu dedo médio tu indica para cá, no sentido da velocidade. O teu dedão vai estar para cima, no sentido do onde eu fiz vermelho aqui. Deixa eu fazer vermelho aqui também. Tá? Por consequência, contrária ao teu dedão vai estar quem? A força magnética, porque a carga é negativa. E para onde é que aponta o teu indicador? Se o teu dedão estiver para cima e o teu dedo médio estiver para cá, o teu dedo indicador aponta para dentro da página. Portanto, entrando, saindo e entrando, tá onde? Letra A, Argentina. Beleza, pessoal? É que eu não sei se tu usa a regra do tapa ou a regra da mão esquerda, mas enfim. Questão 18. A figura abaixo representa um experimento em que um eletroímã está sendo aproximado com velocidade v de uma bobina em repouso, ligada em série com um galvanômetro G. A seguir, 3 variantes do mesmo experimento estão representadas nas figuras 1, 2 e 3. Assinale a alternativa que indica corretamente as variantes que possuem corrente elétrica induzida igual àquela no experimento original. Tá, então, peraí. Esse aqui é o experimento original. Lembra que o induzido, ele é o Q doce, né, velho? Tu vai te aproximar, por exemplo, com o polo sul, ele vai gerar um polo sul. Ele vai dizer, ai, não quero nada contigo. Aí tu vai afastar o polo sul. Aí ele é Q doce, porque ele é fazido. Aí ele vai gerar um polo norte, porque ele vai dizer, não, chega aí que agora eu quero. Aí tu vai te aproximar, aí ele vai gerar um sul, vai dizer, não, agora não quero mais. Aí tu vai te afastar, aí ele vai gerar um norte. E vai ficar nesse Q doce, nessa indecisão para sempre. Portanto, repara que na minha configuração inicial, eu tenho um sul aproximando dessa parte da bobina. Então aqui vai gerar quem? Lembra que ele é Q doce. Se ele é Q doce, ele vai dizer, eu não quero nada contigo, sai daqui, viado. Então aqui vai gerar um sul. Bom, se aqui vai gerar um sul, queridão, então na outra ponta vai gerar quem? Um norte. Então esse é o sentido da corrente. Agora vamos analisar cada um dos 3 casos. Repara que aqui eu estou aproximando a minha bobina de um norte. Lembra do Q doce. Se eu estou me aproximando de um norte, nessa parte da bobina aqui vai gerar o quê? Um norte. Porque vai dizer, ih, viado, sai daqui que eu não quero nada contigo. Bom, mas se aqui gera um norte, na outra ponta tem que gerar um sul. Olha o esquema original, norte-sul, norte-sul, beleza, o primeiro me serve. Olha o segundo caso. Eu estou afastando o meu ímã. Eu estou afastando o meu ímã da minha bobina. Se eu estou afastando o norte, aqui vai gerar o quê? Lembra que ele é Q doce. Se tu tá te afastando, ele vai dizer, não, chega aí que eu quero falar contigo. Bah, chega aí que agora eu quero. Então, se aqui é norte, para que ele possa atrair, aqui vai ter que gerar um sul. Mas se aqui gera um sul, aqui vai ter que gerar um norte. Olha pro desenho original. Norte-sul. Norte-sul, o segundo me serve. Agora, olha o terceiro caso. Eu vou aproximar minha bobina de um sul, lembra do Q doce. Aqui vai gerar o quê? Um norte? Não, eu estou me aproximando, ele vai gerar um sul. Vai dizer, agora não quero mais falar contigo. Então aqui vai gerar um sul. Se aqui vai gerar um sul, na outra ponta tem que gerar um norte. Norte-sul, sul-norte. Ah, então essa corrente aqui não condiz com essa corrente aqui. Então o terceiro caso não me serve. Então lembra que assim, tá te aproximando com o norte, vai gerar um norte, que é para tentar repelir. Tá repelindo, ele vai gerar um sul, que é para... Só um pouquinho, desculpa. Tá te aproximando com o norte, ele vai gerar um norte, que é para te repelir. Repeliu, vai gerar um sul, que é para atrair. E aí vai ficar nesse Q doce a vida inteira. Chega aí. Aí tu chega, não, agora deixa quieto. Aí tu vai embora. Não, chega aí. E aí vai ficar nessa punheta a vida inteira. Portanto, corrente igual ao meu desenho original, 1 e 2. 1 e 2 está na letra D, Dinamarca. Questão 19, pessoal. Vamos lá. Tá quase acabando. Um feixe de luz monocromática propagando-se em um meio transparente com índice de refração N1 incide sobre a superfície com um meio, também transparente, com índice de refração N2. Considere θ1 e θ2, respectivamente, os ângulos de incidência e refração do feixe luminoso. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do texto abaixo, na ordem que aparece. Haverá reflexão total, incidente C tananã, e se o valor do ângulo de incidência for tal que
Tananã. Então lembra, pessoal, lei de Snell-Descartes. N1 seno θ1 é igual a N2 seno θ2. Na situação limite, tu vai ter que o θ2 é 90. Portanto, N1 seno θ1 é igual a N2, já que o seno de 90 é 1. Portanto, o seno de θ1 é N2 sobre N1. Lembra que para ter reflexão total, tu precisa que o ângulo de incidência seja maior que o ângulo limite. E que o índice de refração do meio interno seja maior que o índice de refração do meio externo. Se tu juntar essas duas informações, isso vai te levar em N1 maior do que N2, e isso vai te levar em seno de θ1 maior do que N2 sobre N1. Outra maneira que tu poderia ter feito, NI maior que NE, o índice de refração interno maior que o índice de refração externo. Divide os dois lados pelo índice de refração interno, então tu ia ter que 1 é maior do que N2 sobre N1, e aí tu teria que fazer um enjambre matemático. Tu sabe que o θ incidente tem que ser maior que o θ limite. Portanto, o seno do θ incidente tem que ser maior que o seno de 90. Portanto, o seno do θ incidente tem que ser maior do que 1. Mas o 1, por sua vez, é maior do que N2 sobre N1. Então, por transitividade, o seno de θ1 tem que ser maior do que N2 sobre N1. Puta, muito confuso isso que tu falou. Pois é, essa é uma maneira matemática de se resolver, né, pessoal? Realmente, se a gente puxar para matemática, fica um pouco mais confuso, porque eu teria que puxar uma transitividade. Tá? Uma questão, de certa forma, média, digamos assim, média para difícil, tá? Mas é só tu juntar as duas informações que tu deduz claramente o gabarito da letra E, Equador. Questão 20. Muitas pessoas não enxergam nitidamente objetos em decorrência de deformação no globo ocular ou de acomodações defeituosas no cristalino. Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do enunciado abaixo, na ordem que aparece. Para algumas pessoas, a imagem de objeto forma-se à frente da retina, conforme ilustrado na figura 1 abaixo. Esse defeito de visão é chamado de tananã e sua correção é feita com lentes tananã. Lembra que a miopia, pessoal, tu vai ter que usar uma lente divergente para diminuir a convergência dos raios e focar eles na retina, porque a imagem se forma antes da retina. Já na hipermetropia, tu vai ter que usar lente convergente. Para quê? Para aumentar a convergência dos raios e focar eles na retina, porque a imagem se forma depois da retina. Então tu ficaria com miopia divergente e hipermetropia convergente. Isso está na letra E. Só um detalhe, né, pessoal? Tu podia ter matado essa questão muito fácil, bastava tu lembrar daquela piada mega idiota, mas né, na hora da prova ia nos ajudar. Lembra que o míope, ele não pode ir no zoológico. Por quê? Porque o óculos dele, a lente dele, é divergente e não de ver animal. Hahaha, que engraçado. Pois é, mas não é pra ser engraçado, é pra tu decorar. Se tu decorasse isso, tu chegava na hora da prova, pá, miopia divergente, acabou. Só tem a letra E, Equador. Uma questão fácil, barbada, que tu matava em 2 minutos. Então lembra, o míope não vai no zoológico porque a lente dele é divergente e não de ver animal. Questão 21. Existe uma possibilidade de mudar a frequência de uma onda eletromagnética por simples reflexão. Se as superfícies reflectores estiverem em movimento de aproximação ou afastamento da fonte emissora, a onda refletida terá, respectivamente, frequência maior ou menor do que a onda original. Esse fenômeno é utilizado pelos radares. Radar é uma sigla de origem inglesa, Radio Detection and Ranging, e é conhecida como efeito, movimento relativo entre fonte emissora e observador com alteração de frequência percebida. Efeito Doppler. Talvez a questão mais fácil da prova. Letra A e acabou, né? Pô, pelo amor de Deus. Essa questão era bem fácil. Questão 22. Talvez uma das mais difíceis e o pessoal se ferrou fazendo essa questão. A figura 1, abaixo, apresenta esquematicamente o experimento de Young. A luz emitida pela fonte F, ao passar por 2 orifícios, dá origem a 2 fontes de luz F1 e F2, idênticas, produzindo um padrão de interferência no anteparo A. São franjas de interferência, compostas de faixas claras e escuras, decorrente da superposição das ondas que chegam no anteparo. A figura 2 abaixo, está um pouco ruim para ver, mas se tu tiver com a prova aí vai ficar melhor, representa 2 raios de luz que atingem o anteparo no ponto P. A onda oriunda do orifício F1 percorre uma distância maior que a onda proveniente do orifício F2. A diferença entre as duas é ΔL. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do enunciado abaixo, na ordem em que aparecem. Se no ponto P há uma franja escura,
a diferença ΔL deve ser igual a um número tananã de comprimentos de onda. No ponto central O, forma-se uma franja tananã, decorrente da interferência tananã das ondas. Então lembra, pessoal, que o padrão de interferência, as franjas, formado no anteparo na experiência da dupla fenda, ele vai surgir aí devido às interferências construtivas e destrutivas. Lembra, quando as ondas se encontram em fase, crista com crista, ocorre a interferência construtiva, e no anteparo vai se formar uma franja clara. Para a gente ter uma interferência destrutiva, lembra que o anteparo ele deve se encontrar a uma posição equivalente a lambda sobre 2, ou seja, meio comprimento de onda, semi-inteiro desse meio comprimento de onda. Portanto, acabou, né, pessoal? Se no ponto P é uma franja escura, destrutiva, a diferença ΔL deve ser igual a um número semi-inteiro de comprimento de onda. Se no ponto O forma-se uma franja clara, decorrente da interferência construtiva. Olha esse desenho aqui que eu fiz, pessoal. Esses pontinhos aqui são as interferências construtivas. E esses pontinhos aqui, esses pontinhos de laranja. E esses outros pontos aqui que não são laranja são as destrutivas. Repara que o O está bem no meio, né? É como se fosse esse ponto aqui, ó. E aqui tu vai formar o quê? Uma franja clara devido a uma interferência, uma linha de interferências construtivas. Portanto, semi-inteiro, clara e construtiva, gabarito letra E, equador. Belezinha, pessoal? Bom, questão 23, questão bonita, pessoal, bonita essa questão. Então vamos lembrar um pouquinho das 4 forças fundamentais, tá, pessoal? Lembra que a força gravitacional, ela é uma força apenas de atração. Ela só vai ocorrer entre massa, lembra? Massa atrai massa. O fenômeno das marés, né, ele surge devido às interações gravitacionais entre o sistema Terra-Lua e Terra-Sol, por exemplo. Depois da força gravitacional vem a força eletromagnética. Eu vou citar para vocês em ordem de força, digamos assim, tá? Em ordem de intensidade. Primeiro a magnética, depois a eletromagnética. Ela pode ser de atração ou de repulsão. E lembra que ela ocorre sempre entre 2 campos, ou elétrico ou magnético. Lembra, por exemplo, que carga positiva repele carga positiva, assim como o polo norte repele polo norte. Ela é responsável pela atração entre o elétron e o núcleo atômico, né, que são cargas sinais opostos, e ela garante a estabilidade do átomo. Lembra também, força nuclear fraca, associada a emissões beta, responsável por emissões radioativas. E depois a mais forte de todas, a força nuclear forte. Lembra que ela é só de atração, e ela ocorre entre núcleons, prótons ou nêutrons. Lembra que ela só existe para distâncias da ordem do núcleo. Ela tem um curto alcance e uma grande intensidade. E ela é responsável pela coesão do núcleo atômico. Bom, se a gente soubesse isso, ficava fácil, né, pessoal? Porque a gente sabe que força gravitacional, plane, marés. Fenômeno das marés vai ocorrer devido às interações gravitacionais entre os sistemas Terra-Lua e Terra-Sol. Força eletromagnética, estabilidade do átomo. Força nuclear fraca, decaimento beta, associada a emissões beta. É que aqui na real a força nuclear forte está antes, né? Perdão. Então a força nuclear forte ela é responsável pela coesão do núcleo atômico, como eu já tinha comentado, e a força nuclear fraca pelo decaimento beta, emissões beta. Portanto, 1C, 2D, 3B, 4A está na letra C de curso vaga certa, letra C, Canadá. Penúltima questãozinha da prova, pessoal. Tô exausto, acho que vocês também estão exaustos e que estão vendo o vídeo. Foi uma prova cansativa, mas enfim, vamos embora. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do enunciado abaixo, na ordem em que aparecem. Quando um núcleo de urânio 238 absorve um nêutron, forma-se um núcleo de urânio 239, que é radioativo com meia-vida de 24 minutos. Núcleos de urânio 239 emitem radiação tchalalá, formando núcleos de netúnio ou neptúnio 239. A mesma massa, né? Só muda o número atômico, vai do 92 para o 93. Bom, esse isótopo de netúnio também é radioativo com meia-vida de 2,3 dias. Ao emitirem radiação tananá, os núcleos de netúnio transformam-se em núcleos de plutônio, cuja meia-vida é 24 mil anos. Puta merda. Tá?
Então, o que preenche corretamente aí? Repara, eu tenho o urânio 23992 indo para o Netúnio 23993. A massa manteve igual, aumentou 1 no número atômico, nem conversa. Plain, beta. Se diminuísse 4 na massa e 2 no número atômico, alfa. Não mexeu nada na massa, nada no número atômico, emitiu uma radiação gama, por exemplo. Tá? E agora lembra aqui, ó, o Netúnio 23993 vai se transformar no Plutônio 23994. Mesma massa, aumentou 1 no número atômico, plain, beta de novo. Beta, beta, gabarito letra D, Dinamarca. Última questão da prova, pessoal, talvez uma das mais fáceis, junto com aquela do efeito Doppler. Dilatação temporal e contração espacial são conceitos que decorrem da teoria especial da relatividade, ou teoria da relatividade restrita, tanto faz. Lembra as dicas de beleza de Einstein: quanto mais rápido tu corre, quanto mais tu te aproxima da velocidade da luz, mais lento passa o tempo, por isso dilatação temporal, ou seja, tu não envelhece, por isso são as dicas de beleza, e o comprimento encolhe na direção do movimento. Portanto, o tempo passa mais devagar, tu não envelhece e o teu comprimento encolhe, ou seja, tu emagrece. É por isso que a gente brinca e fala que são as dicas de beleza de Einstein. Dilatação temporal e contração espacial, contração do comprimento, isso vem na teoria da relatividade. Termodinâmica não vai ser, né? Porque termodinâmica vai mexer com primeira lei, segunda lei, as máquinas, uma máquina opera 100% de eficiência, segunda lei, primeira lei, delta U igual a Q menos W, mecânica não tem nada a ver, teoria atômica do Bohr, as órbitas quantizadas, e a mecânica quântica, geralmente se caísse na URGS, ou cairia algo de... Se bem que isso é uma sub-área da mecânica quântica, né, mas tu estuda mesmo isso na teoria especial da relatividade. A mecânica quântica talvez seria radiação do corpo negro, lei de deslocamentos de Wien, tudo que eu falei no pré-prova. Tá? Mas dilatação temporal, tempo passa mais devagar, e contração espacial, contrai o comprimento, isso é teoria especial da relatividade. Quem assistiu o pré-prova, olhou essa questão e já marcou, nem pensou. Beleza, pessoal? Saibam o seguinte, pessoal, independente da nota de vocês, se vocês passaram, espero que vocês tenham passado, se não passaram, cara, a gente sempre tá aqui com vocês. Vocês sempre podem contar com a gente. Beleza, pessoal? Um grande abraço, um grande beijo e até a próxima.